Oi, turma, bom dia, tudo bem? Gleibson aqui. Hoje vamos estar falando sobre tomografia de abdômen total. Tá? É um exame que aparece muito na clínica, tem muito exame mesmo. Para você se ter uma ideia, eu acho que 60% dos exames que existem na clínica lá, 70% ele é abdômen e tórax, acho que é 40 abdômen, 30 tórax, e há muitas indicações, dor abdominal, aí tem cólica abdominal, paciente com suspeita de apendicite, paciente com suspeita de cálculo renal e ureteral, angiotomografia de abdômen, da aorta abdominal também, pelve, bacia. Então, assim, tem muitos exames que fazemos lá. Praticamente todo dia fazemos exames de abdômen na clínica, geralmente também exames com contraste, tá? Então fica atento a esse vídeo, assista com carinho e espero que gostem do conteúdo. Abraço. Vamos lá, vamos estar falando agora sobre abdômen. Bom, gente, antes de começar a falar sobre o exame em si, tem algumas coisas que devemos saber, né? Sobre abdômen, principalmente em anatomia. Aqui nós temos uma imagem de uma anatomia no abdômen. Esse aqui pode ser definido como uma imagem de raio-x ou, levando para a tomografia, esse aí seria um exame, o topograma ou a imagem de referência, certo? Hoje aqui conseguimos ver aqui, né? Está bem explicado aqui. Nós temos aqui o fígado. Eu sei que para as pessoas que estão começando agora possa ter alguma dificuldade em memorizar, né, essa anatomia, mas confie em mim que com o tempo vocês estarão aptos, tá? Então vamos lá. Aí nós temos aqui o fígado, né? A setinha está indicando bem aqui. Aqui nós temos a segunda vértebra lombar também. Vocês estão vendo aí, certo? É... Colo ascendente, né? Sabe que o intestino grosso tem o colo ascendente, o colo descendente, o colo transverso, que é o ascendente, transverso, descendente. Aqui nós temos a região do estômago, tá? Estômago, que é o colo descendente, e aqui é a bexiga. A bexiga está nessa região aqui. Tá bom? Então, assim, aqui é só imagem de referência. A gente vai ter agora também imagens com cortes axiais, tá? Então, aqui nós temos o primeiro corte axial. Essa imagem aqui, onde você está vendo aí o fígado, né? Tá aí a veia cava inferior, coração, a aorta, tá aqui a aorta, pulmão, né? Que já está pegando a parte inferior do pulmão, a base pulmonar, começando o fígado, tá? Então, lembramos que são cortes fatias, né, axiais, como se fossem fatias, está indo da região superior para inferior. Então, aqui está no começo do abdômen, finalzinho do pulmão, tá bom? A parte escura aqui é o pulmão. Temos o coração. E aqui descendo mais um pouco, temos ainda o fígado, tá? Tá ali o fígado. E aqui começou o baço e aqui começou o estômago. Essa parte branquinha aqui é o estômago. Por que tá branquinho aqui? Porque esse paciente aqui, ele tomou contraste oral, tá? Esse contraste oral, gente, dependendo da indicação clínica, como que ele é realizado? O paciente, ele vai tomar 1 litro de água, sendo que vai ter 20 ml do contraste, né, iônico, diluído nesse 1 litro de água, tá?
Então, assim, se for para ver a parte do intestino do paciente, qual é o ideal? É ele tomar o contraste entre 10 a 12 horas antes do exame, esse contraste oral. Mais uma vez, vai diluir 20 ml do contraste em 1 litro de água para o paciente tomar entre 10 a 12 horas antes do exame. Isso se for para ver se a indicação clínica for a visualização melhor do intestino grosso, tá bom? Se for a parte intestino delgado, intestino o estômago, não precisa ser de 10 a 12 horas. Você vai fazer o mesmo processo de 20 ml de contraste diluído em 1 litro de água. Porém, é, logo antes de fazer o exame. Então, no máximo 1 hora. E quando o paciente deitar na mesa, aí você pode dar mais um copo ou dois com esse líquido para ele tomar, que aí vai contrastar bem a região do estômago e intestino delgado do paciente, tá? Então essa parte branquinha que está aqui é o estômago, é o contraste dentro do estômago. Aqui vocês já estão vendo que já tem mais contraste aqui, né? Essa parte branca aqui, tá? Então aqui por quê? Porque já tem contraste no estômago aí, que provavelmente esse aqui é os 2 copos que ele tomou logo após deitar na mesa. E aqui tá branco também, aqui já é o colo descendente, né? Então por quê? Porque tomou contraste no dia anterior também, oral. Então aqui a gente já vê já o intestino já com contraste, tá? Vamos descer mais aqui, a veia cava, o estômago ainda está cheio de contraste. Então aqui ele exemplificou bem, ó. Já está falando aqui, ó, contraste oral no estômago, tá? Então, ó, o estômago dele está cheio de contraste aqui, tá bom? Continuamos. Continua aqui com o estômago, tem um pouco de ar no estômago. E aí também agora começamos a ver o pâncreas, tá? Colo, baço, pâncreas ali aí, agora tem uma visualização melhor do pâncreas, tá, gente? Seria essa estrutura aqui, ó. Tá bom? O pâncreas. Vamos lá. Aqui você está vendo a artéria esplênica, hepática ali, tá? Temos ali a veia cava, a aorta torácica, o tronco celíaco, passando ali o colo transverso com ar, né? Dentro, também contraste, a parte branca ali é o contraste. Aqui nós estamos vendo aqui ainda a parte da cauda do pâncreas, tá vendo? Cauda. A glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal aqui, gente, tem vários, chega a vários pedidos médicos lá com indicação de tumoração em suprarrenal, tá? Pode ser até esquerda e direita. Então, assim, é super normal aparecer tumor de suprarrenal. Aí tem um protocolo específico, né, para poder visualizar melhor essa tumoração, caso tenha mesmo, né, que é o tempo de contraste chega corretamente na estrutura, né, a ser visualizada. Então, assim, geralmente em torno de 1 minuto e meio que começou a injeção do contraste, você vai fazer os cortes em cima dessa região para poder para captar ou não o contraste, vai depender se a tumoração existe sim ou não, tá bom? Mas tem um protocolo específico para isso, tá? Descendo mais um pouco aqui, nós temos a veia cava, a suprarrenal direita, tá aparecendo aqui, tá? Temos também aqui o baço ainda, e aqui está começando o rim esquerdo, gente. Então aqui está o polo superior do rim esquerdo. Como todo mundo sabe, né? O rim esquerdo fica um pouco mais alto que o rim direito, tá bom? Então aqui você, na parte do lado direito do paciente, ainda não começou a aparecer o rim direito, mas no esquerdo já começou.
Lembrando que os cortes estão indo de cima para baixo, tá? Então, como se fosse pegar aqui, ó, do estômago descendo até a bexiga. Aorta, fígado e agora que começou aqui o rim direito, tá vendo? Ó, o polo superior do rim direito começou aqui, ó, polo direito. Então, ó, ele está começando aqui. O rim esquerdo, a gente já vê já uma estrutura maior, porque já tem mais cortes dele, já está quase que na metade aqui do rim direito, do rim esquerdo, e o direito tá começando ainda, tá bom? Aqui estamos no finalzinho aqui do baço, rim direito, rim esquerdo, fígado, o polo transverso, a veia renal esquerda, tá? Tá ali, veia cava inferior. Estão vendo o tamanho do fígado? Ele é bem grande, gente. Olha só, já passamos já vários cortes, já apareceu o rim, já apareceu pâncreas, estômago, já apareceu o rim direito, o rim esquerdo e ainda está aparecendo o fígado ainda. Então ele é um órgão grande, tá? Rolo transversos. Aqui nós temos ainda a cabeça do pâncreas, que o pâncreas ele tem a cabeça, né, o corpo e a cauda, né? Mas aqui a gente consegue ver ainda um pouco da cabeça do pâncreas aqui ainda, tá? Continuamos, tá? Que já começou o duodeno, que vou mostrar vocês melhor aqui, o duodeno, né? Regiãozinho aqui. Aqui a aorta torácica, o colo transverso. Você pegou bem aqui o colo transverso, ó. Tá vendo? Ele é transverso mesmo, tá? Então aqui a gente o ascendente vem aqui transverso aqui ele vem pro colo descendente, né? Então ele ascende e depois ele descende. Rim esquerdo, rim direito, tá? Vamos descendo aqui. Fígado, tem a pontinha ali do fígado ainda, via cava inferior. Músculos, rim esquerdo. Já a vértebra lombar, já começou ali a região lombar. Agora o polo inferior do rim esquerdo, está terminando já o rim esquerdo. Colo ascendente, colo descendente, colo ascendente. Umbigo. Então assim, é uma dúvida aqui, uma curiosidade, né? Vocês estão vendo que aqui é a região do umbigo, certo? Então assim, quando acontece de hérnia umbilical, o que acontece? É quando essa região aqui, ó, ela consegue passar para cá e como se essa estrutura aqui ela se deslocasse, tá? Tentasse se deslocar para cá. Então isso aqui vai criar uma protuberância nessa região aqui. Então por isso que eles falam que é hérnia, né? Então ele vai criar uma protuberância aqui e aí vai causar um certo inchaço, às vezes pode causar dor, né? Dependendo do tipo de hérnia, tá? Pode causar dor. Então é como se fosse o quê? Um intestino querendo sair, né? Achou uma brechinha ali e está querendo sair. Então isso é uma hérnia umbilical, no caso pelo umbigo, né? Continuamos aqui, né? A artéria ilíaca comum, artéria ilíaca comum direita e esquerda, veia cava, ainda continua no intestino grosso ainda, o colo ascendente. Agora já estamos falando aí do intestino delgado aqui, tá? Então lá, colo descendente, ascendente. Aqui já é a crista ilíaca, né? Direita e esquerda, tá? Direita. E aqui a esquerda. Como vocês sabem, né? Todo na imagem de tomografia, o lado direito sempre vai ser esse, tá? E aqui o esquerdo, tá, gente? A não ser que lá no software você inverta. Mas a rotina é essa, lado direito sempre é esse, lado esquerdo sempre é esse. Isso tanto no axial
quanto no coronal e no sagital, tá? É sempre a mesma coisa, sempre o lado direito fica à sua esquerda. Continuamos descendo aqui. Aqui a gente já vê a crista ilíaca, a metrolombar, o intestino delgado ali, gente. O ilíaco, a asa do ilíaco. Aqui já estamos já aqui na articulação sacro-ilíaca. Para quem não sabe muito bem o que é articulação sacro-ilíaca, seria essa área aqui, ó. Tá vendo? Ó? A gente sabe que a articulação é a junção de duas estruturas, né? No caso o osso, né? Então aqui, ó, nós temos o sacro, essa estrutura aqui é o sacro, e aqui é o osso ilíaco, tá? Osso ilíaco. Então, por isso que fala articulação sacro-ilíaca, porque esse osso aqui está articulando com esse, tá? Não é um osso só, são dois ossos separados, ó. Aqui é o sacro e aqui é ilíaco. Então, essa linhazinha aqui, ó, ela é a articulação sacro-ilíaca, tá bom? Geralmente, isso acontece muito em exame de ortopedista pedir, né? Para ver como está essa articulação aí, devido à artrose, o paciente tem dor tem nessa região aí, e aí não acham um diagnóstico, aí eles pedem tomografia de bacia, indicação, possível artrose em articulação sacro-ilíaca. Continuamos aqui é só, né, músculos, estamos descendo, ó, chegando aqui no seco, no tecido adiposo, colo sigmoide, tá? Descendo aqui. E aqui estamos começando a bexiga, tá? A bexiga, então aqui nós temos a bexiga, né? No início da bexiga. Esse aqui é um paciente do sexo feminino, porque aqui está começando a aparecer aqui o útero, tá? O útero, lembrando que masculino vai aparecer a próstata e no feminino o útero. É mais duas estruturas que diferem, né, o corpo feminino do masculino, tá bom? Então não vai cair na pegadinha de você ver uma imagem ali e está mostrando o útero e você achar que aquilo ali é um paciente de sexo masculino, mas não, ele tem útero. Ou vice-versa, você vê uma imagem que provavelmente é uma próstata e você vai achar que ele é um paciente do sexo feminino. Ou ainda pode ocorrer ainda uma gafe maior, que é você falar sobre o paciente do sexo feminino e falar e mostrar na imagem uma possível próstata, tá? Então assim, fica feio para você, porque próstata só existe no sexo masculino, útero no sexo feminino, tá? Isso falando anatomicamente, na anatomia seccional, tá bom? Então aqui nós continuamos, temos a artéria ilíaca, aqui nós temos a bexiga, tá? Também, ó, bexiga. Aqui estamos começando ali o fêmur, o útero, o útero, região pubiana, tá ali, tá? O colo do fêmur também tá ali, cóccix e o reto, tá, gente? Então vamos lá. Essa aqui é uma rotina para fazer contrastação para ver a parte do estômago, né, intestino delgado e também pâncreas. Então a gente faz esse preparo aí com contraste oral, tá bom? Se o exame for voltado para isso. Médico, quero ver uma possível tumoração de pâncreas, quero ver uma possível tumoração de estômago, quero visualizar bem o intestino delgado. Aí, esse é o preparo que vai ser feito, tá? Então vamos lá mais uma vez. Como que é esse preparo?
uma hora antes do exame, uma hora, iniciar o preparo, dar um copo de 200 ml a cada 15 minutos para o paciente. Esse preparo aqui, como que ele é feito? Diluir 20 ml de contraste para 1 litro de água, tá? Essa solução de Baia aqui a gente não usa mais, tá bom? Você pode apagar isso aqui, mas é 1 litro de água para 20 ml de contraste. Vai ser diluído esse contraste e o paciente vai tomar a cada 15 minutos um copo de 200 ml. E, importante, dar o último copo na mesa de exame, tá? Antes de você fizer o topograma, você vai lá e dá o copo de contraste para o paciente tomar. Uma dica que eu dou, gente, é manter esse contraste gelado, né? E manter essa solução gelada, porque geralmente as pessoas falam que eu nunca tomei, mas as pessoas que tomam falam que se torna menos amargo, né? O gosto é melhor se tiver gelado o preparo, tá? O posicionamento do exame de abdômen total, o paciente vai estar em decúbito dorsal, tá bom? Com as mãos elevadas na cabeça, para trás da cabeça, para não ter artefato. E entrando, a posição que eu faço é entrando com os pés em direção ao ventre, tá? Lembrando, para quem não está lembrando, não sabe ou não se lembra, ventre é essa estrutura aqui, esse ciclo aqui. Então o paciente vai entrar com as pernas, tá? Cabeça para fora, com as mãos, os braços elevados para trás e entrando com os membros inferiores, tá bom? Essa imagem aqui que eu vou mostrar a vocês aqui agora é onde vocês vão marcar o ponto de referência, que é o processo Schifod, tá bom? Esse xizinho aqui, ó. Então, gente, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, essa região aqui, fica melhor, né? Essa região aqui. Então, esse aqui é o ponto de referência, é onde você vai, é onde nós vamos marcar e daí para baixo vai ser feita a imagem de referência, tá bom? Aqui no caso do topograma. É aí que vai ser zerado o exame. Com licença. Então é o processo Schifod, tá? E o final até lá no pubis, né, do paciente, né? Vamos lá. Então, para sair essa imagem aqui, tá? Então, claro que geralmente isso é um pouco, ainda pega mais dos pulmões, que você consegue colocar o primeiro corte um pouco acima do fígado. Mas é basicamente essa imagem aqui, gente, que vai ter lá no seu topograma. Após você fazer a primeira imagem, após essa imagem aqui, você vai posicionar os cortes. Então aqui, na aquisição helicoidal, que é nosso tomógrafo, a gente vai fazer os cortes mais ou menos de 8 a 10 milímetros. Eu faço de 5, tá? 5 milímetros. Depois eu faço uma reconstrução com cortes finos. Então, ajuda a economizar tubo. E a direção é essa, de cima para baixo. Então, o que acontece? Quando a gente faz os cortes de cima para baixo, essa região aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa região aqui, ó, é onde, desculpa, essa região aqui, ó. Ai meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Desculpa, gente, achei.
é aqui onde está o diafragma do paciente, certo? Então, o exame de abdômen total, assim como o exame de tórax, o paciente tem que fazer a apneia. Qual é a apneia? Você vai pedir para o paciente encher o peito de ar e segurar. Isso vai ser pedido para fazer tanto o topograma quanto as imagens, quanto os cortes, né, as imagens adquiridas. Geralmente, esse comando de voz, ele já está no protocolo de exames, tá? Já está já lá, fixo lá, então não precisa você se preocupar com ele. Mas eu gosto de fazer essa apneia, de pedir essa apneia manualmente, eu falando mesmo. Por quê? Eu tenho um controle melhor da respiração do paciente. Se ele não conseguir encher direito o pulmão, eu posso interromper ali e não disparar a aquisição de imagens. Se eu deixar no protocolo para fazer automático esse pedido de apneia, o que vai acontecer? Se por acaso o paciente não respirar direito, não fazer a apneia corretamente, pode ter artefato na imagem, porque você não vai conseguir interromper o exame a tempo. Você pode parar o exame no meio, mas você já irradiou o paciente. Aí você vai ter que repetir novamente. Então, por isso que eu prefiro fazer manual, porque eu peço para ele encher o peito de ar e segurar. Se eu ver que ele não encheu direito, eu não disparo o botão para poder iniciar o exame e vou lá conversar com ele, tá? Então, voltando aqui, como tem que fazer a apneia e o tempo geralmente é um tempo entre 10 a 20 segundos, dependendo do biotipo do paciente, então ele tem que ficar de 10 a 20 segundos sem respirar, vai encher o peito de ar e segurar durante esse tempo. Isso para fazer aquisições axiais, tá? Então, assim, se eu começar a fazer os cortes de cima para baixo, então nós temos essa região aqui, a região do diafragma dele, mais ou menos, tá? Não é certo não, mas é mais ou menos aqui. Então, se eu pedir para ele encher e segurar, se por acaso quando os cortes estiver descendo, estiver aqui mais ou menos, nessa linha aqui pontilhada, e ele não aguentar segurar a respiração, ele vai soltar a respiração. Só que como os cortes já vão estar aqui na linha pontilhada descendo, então não vai prejudicar tanto as imagens aqui embaixo. Por quê? Porque a parte onde está o diafragma dele, os músculos que ele poderia dar mais artefatos, está aqui em cima. Então eu já passei dessa fase aqui, tá bom? Agora digamos que eu vou fazer as imagens fazendo os cortes de baixo para cima, tá? Daqui para lá. O que vai acontecer? Eu vou começar a fazer os cortes, tá? Quando chegar, quer dizer, vou iniciar, vou falar, enche o peito de ar e segura, ele vai encher e segurar. Então eu comecei os cortes, quando chegar aqui assim mais ou menos, ele não vai aguentar segurar a respiração, ele vai soltar. Então essa área aqui do diafragma, aqui é a área onde ele tem mais músculo, quer dizer, que ele vai mexer mais. Por quê? Porque ele vai esvaziar o pulmão e vai respirar fundo, né? Então aqui, ó, você vai perder o exame porque vai dar muito artefato de respiração aqui, de movimento, de imagens. Ficar imagens ruins para serem laudadas, tá? Então assim, por experiência minha, eu aconselho vocês a sempre fazerem de cima para baixo no caso do abdômen, tá bom? E no caso do tórax é ao contrário, de baixo para cima, mas vamos focar no abdômen. Abdômen é de cima para baixo, sempre, tá bom, gente? Então, ó, desde a parte da base do pulmão descendo. Então aqui a gente vai fazer, aqui é só uma base, tá? 100 ml de contraste com retardo de 40 segundos, tal. Aquisição inicial na culpa diafragmática, aqui assim mais ou menos, tá bom? E até a sífise pública, aqui embaixo.
é, a rotina que nós temos lá na clínica hoje, como é que ela é feita? A gente, exame de abdômen total. Fazemos primeiro o topograma, claro. Depois vamos fazer as marcações para poder fazer a fase sem contraste e a fase venosa, né? A fase com contraste. Hoje nós só fazemos duas fases lá de rotina. Lembre-se, rotina. Então, quais são essas fases? A sem contraste e uma fase venosa, que vai ser feita após 1 minuto e 20 que foi iniciado a injeção de contraste do paciente. Só. Então, assim, quais são as indicações clínicas para fazer essa rotina? Uma dor abdominal, uma suspeita de diverticulite, sabe, suspeita de pancreatite. Então, assim, a gente só faz venosa, que geralmente isso é dor abdominal ao esclarecer, venoso. Agora, assim, suspeita de cálculo renal, o cálculo que o médico não conseguiu visualizar bem na fase sem contraste, ou está na dúvida que precisa ou não, se está dentro ou não do ureter, aquela calcificação. Aí você faz a fase sem contraste, a fase venosa e uma fase tardia de mais ou menos 12 a 15 minutos. Para quê? Para pegar o rim excretando o contraste, que aí vai ter certeza se essa calcificação vai estar no trajeto do ureter até a bexiga ou não, tá? Claro que assim, são coisas que você vai compreender melhor na prática, tá bom, gente? Mas é só para vocês terem noção de como que funciona. Quando que eu vou usar as 4 fases, arterial, venosa, o portal, né? E tardia e sem contraste. No caso, sem contraste arterial, venosa e tardia. Geralmente, quando for suspeita de tumoração de fígado, aí vamos usar essas 4 fases, tá bom? Que é a fase sem contraste arterial, em torno de 17 segundos que começamos a injetar o contraste, a venosa em torno de 1 minuto e 20, tudo isso calculado no cronômetro, e a fase tardia em torno de 8 minutos, se não for para ver rins, tá? Quer dizer, cálculo. Observação, esse é o protocolo usado na nossa clínica, onde eu trabalho. Cada setor cada clínica tem seu protocolo diferente, tá bom? Lá a gente só usa a bomba injetora de contraste para fazer angiotomografia. Nós não usamos lá a bomba injetora de contraste para fazer exames de contraste de rotina. Não usamos não. Até porque assim, é o custo elevado e a gente já tem uma base já de como fazer esse exame para ficar com uma qualidade boa, ótima, sem usar bomba injetora, tá bom? Aqui é só voltando aqui, né, para vocês verem, ó. Como falei, a fase venosa a gente faz de baixo para cima, mas isso aí é mais na prática para vocês terem noção de como que funciona, tá? Aqui, se for só abdômen superior, geralmente a gente faz pouco, quando é só superior, a gente geralmente faz abdômen total, tá bom? Mas não muda muita coisa, de cima para baixo sempre. E a questão da série também é a mesma coisa, a rotina é sem contraste e venosa, e ou se for para ver tumoração de fígado, rim também, de rins, né? Aí a gente faz a rotina com a fase tardia também, tá? Vamos lá, continuar. Aqui é o que eu falei com vocês, ó. Nódulo hepático, né? Quer dizer, hepático é fígado, né? Então aqui está suspeitando de que nódulo hepático, nódulo em fígado. Então aqui está, ó. Exames realizados em 4 fases, tá?
Tá aqui, exames, primeira fase, sem contraste, segunda fase, fase arterial, terceira fase, fase portal ou venosa, tá? O nome é a mesma coisa, fase portal ou venosa, e fase de equilíbrio ou fase tardia, também é a mesma coisa, tá bom? Não se assuste não. Fase de equilíbrio ou tardia é a mesma coisa, fase portal ou venosa também é a mesma coisa. Então aqui isso, 4 fases, sem contraste, arterial, portal e equilíbrio. Isso para protocolo de rotina para nódulo hepático, tá bom? Aqui está dando aqui algumas dicas, né? 100 ml de contraste, retardo de 30 segundos, velocidade de injeção de 3 ml por segundo. Claro que isso aqui ele está baseando em quê? Usando a bomba injetora, que lá você controla tudo isso aqui, ó. Você controla quantos ml você vai injetar por segundo na bomba injetora. Na mão, no manual, como a gente faz lá, a gente não tem esse controle de quantos ml por segundo, tá? A gente já tem uma noção de quantos que o tempo de aquisição, a gente, sabe? A gente vai injetar em uma velocidade razoável lá. Isso mesmo só na prática para vocês verem melhor como que funciona, tá bom? Então aqui fala, a aquisição iniciará na altura da crista ilíaca e até a culpa diafragmática na primeira fase do contraste. Então aqui, ó, o que ele está falando aqui, ó, você vai fazer a fase sem contraste de cima para baixo, tá? A fase arterial de baixo para cima, a fase venosa de cima para baixo e a fase tardia de cima para baixo. Cada setinha aqui indica uma fase, tá bom? Aqui é uma aquisição, né, uma marcação aqui para contraste oral, mais superior, só superior. Aqui não está mostrando aqui a região pélvica, só parte superior mesmo do abdômen. Tá? Aqui ele fala para varrer todo o abdômen superior. Aqui ele dá uma dica que você pode também fazer se quiser, né? Mas eu acho que não necessita. Por quê? Porque todo o exame já vai ser reconstruído já, cortes finos. Aqui ele fala, observação, caso encontre a lesão, realizar cortes finos na área comprometida. Então, assim, como a gente já faz cortes finos já de todas as áreas, então não vai ser preciso, né? Claro que, assim, para você também ter experiência, para você saber que aquilo é uma lesão ou não, demora um certo tempo, mas na dúvida, sempre pergunte ao médico radiologista, se você tiver acesso a ele fácil, tá? Nem sempre você vai ter, mas se tiver, pode sugar, porque eles são as pessoas que sabem muito, muito. Se você tiver oportunidade de conversar com um médico radiologista e ele for uma pessoa aberta, você vai aprender muito. Eu tive essa oportunidade, tenho até hoje, e não tem dinheiro que pague o que você aprende, tá? E essas mentes, eles estudaram 10, 15 anos só para isso. Então, imagine o nível de conhecimento que esses médicos têm. Na aula teórica, eu até conversei com o pessoal lá na aula em sala, porque a importância do contraste oral para o exame de pâncreas. Se vocês prestarem atenção aqui está o estômago cheio de contraste, tá vendo? Aqui está o pâncreas, logo abaixo do estômago aqui, praticamente colado. Se não tivesse usado o contraste oral, nesse caso aqui, o pâncreas ele ia ficar confuso, aonde ele iria começar e terminar aqui, ó. As bordas estão coladas, mas como tomou o contraste oral aqui, a gente consegue delimitar melhor aqui a borda do abdômen. Então a gente sabe que aqui é um exame, é o pâncreas e aqui o abdômen. Por quê? Porque o contraste oral ele delimitou bem aqui, ó, a borda
do abdômen, do estômago do paciente, desculpa, do estômago do paciente, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente está vendo aqui o estômago do paciente e aqui o pâncreas, ó. Então, por causa do contraste oral, delimitou bem aqui a borda. Tá? Por isso a importância do contraste oral no exame voltado para pâncreas. Geralmente a suspeita pode ter pancreatite, né, que é uma inflamação no pâncreas, ou tumoração, tá bom? Tumoração. Aqui já fala aqui, ó, um contraste oral, 3 copos a cada 15 minutos, sendo o último na mesa de exame. O objetivo é localizar o pâncreas, você vai ver melhor com esse contraste oral. Aqui nós estamos falando aqui de 100 ml de contraste, isso usando a bomba injetora, né? De cima para baixo, tá vendo? Vamos aqui. Vamos lá. Aqui já é adrenal, né? Como falei, vai chegar pedido lá de suspeita de tumoração de adrenal, tá? Também tem um protocolo também específico. Aquisição sem contraste venoso. Geralmente a gente não faz contraste oral para adrenal, tá? Contraste oral a gente faz quando é indicação pâncreas, para visualizar melhor pâncreas, né, pancreatite, suspeita de tumoração em pâncreas e parte do intestino. Uma suspeita de obstrução intestinal, uma oclusão intestinal. Aí a gente faz também o contraste oral. Mas fora isso, geralmente 80% do exame de abdômen é só com contraste venoso ou sem contraste. Tá? Os outros 20% que é contraste oral. Existe também o tipo de contrastação que é o que? O contraste via retal. Tá? Um exame mais específico já, que aí vai contrastar o reto do paciente, mas isso é feito com o médico, tá? Já fiz algumas vezes já, mas o médico tem que fazer essa administração desse contraste via retal no paciente. Você pode fazer e auxiliar o médico. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa dos outros, ó. Usando a bomba injetora, retardo de 40 segundos. E aqui consegue ver aqui um tipo de tumor, né, de adrenal, é o feocromocitoma. Aqui. Você consegue ver bem aqui, né? Tem até uma classificaçãozinha aqui, 2 pontinhos brancos dentro dele. Aqui é um protocolo para ver cisto, né? Massa sólida. Em rim, né? Aqui localizar os rins, fazer a aquisição. Geralmente você pode fazer sempre pegando os cortes um pouco acima do fígado, né? Até a crista ilíaca. Isso é o abdômen superior, tá? Então, e aqui tem um protocolo, tem uma função lá no tomógrafo que você pode medir a densidade das estruturas. Às vezes o médico vai pedir para você fazer isso, para você saber se aquela estrutura ali se captou ou não contraste, né? Aí, de acordo com essa captação de contraste, ele vai saber mais ou menos o tipo de lesão que pode ser, tá? Aqui é para cálculo renal, geralmente é feito abdômen total. E uma coisa, tomografia de vias urinárias. Não faça contraste oral de maneira alguma, a não ser que o médico radiologista peça. Mas por quê? Qual é o objetivo de vias urinárias geralmente? É ver se tem cálculo ureteral, ou as famosas pedras, né? Se tem algum obstruindo a urina,
Se você usar o contraste oral, você viu que ele deixa o intestino branco. Então, qual é a cor dos cálculos dessas pedras? É branco também. Inclusive, a tonalidade do branco é quase que igual. Então, assim, possa ter uma confusão ali e o médico achar que aquilo ali é um cálculo e aquilo ali, na verdade, o quê? É o contraste oral, ou vice-versa. Ele pode achar que aquilo ali é um intestino com contraste oral, sendo que ali é um cálculo. Então, pode mascarar o problema, né? Então, assim, não use contraste oral quando a indicação do exame é cálculo, suspeita de cálculo renal, tá bom? Ou cálculo ureteral. Cálculo renal é quando o cálculo ou a pedra está nos rins. Cálculo ureteral é quando já saiu dos rins e está a caminho ou na bexiga, tá? E aqui é a pelve. Exame de pelve geralmente é pedido mais para paciente de sexo feminino. O médico quer visualizar o útero, os ovários, né? Homem também faz mais raro quando o médico quer ver apenas a parte da próstata, mas é assim, geralmente a gente faz logo abdômen total, não custa fazer total. Mas para fazer isso tem que ter o pedido médico, né? Abdômen total. Mas se vier só pelve, você faz só pelve. Uma diferença que às vezes você pode pegar lá um pedido, aí tá lá, bacia, bacia. Se você, na, na literatura, bacia ela é a mesma região da pelve, a mesma, tá? Inclusive o topograma é basicamente igual, aqui ó, é igual, da bacia e da pelve. Então, o que difere um exame de outro? A pelve, o médico solicitante, ele quer ver o quê? Ele quer ver partes moles, né? Igual útero, ovário, bexiga. E bacia, o médico quer ver o quê? Quer ver parte óssea, quiriste ilíaca, essa região sacro-ilíaco, aqui essa articulação, tá a parte aqui do pubis, né? Essa região todinha aqui óssea, tá? E a pelve quer ver as partes moles. Então essa é a diferente. A diferença. Geralmente bacia você vai ver pedido de ortopedista, tá? E geralmente pelve pedido de ginecologista. Tem casos, tem exceções, mas geralmente é isso, tá bom? Vamos lá. Aqui é o protocolo, né, para avaliação da próstata, né? Você pode ver aqui, ó, um contraste oral, 100 ml de contraste venoso, iniciar 1 minuto após injeção de contraste, na altura cristilíaca, fazer cortes finos. Aqui, tá vendo aqui uma imagem onde demonstra bem aqui, ó, 3 estruturas. Bexiga tá aqui em cima, ó, bexiga tá aqui, né? Aqui na bexiga aqui. Essa regiãozinha aqui é a próstata do paciente, tá? E aqui é o reto, tá bom? Seguimos. Aqui para avaliação de neoplasia do reto, contraste oral. Esse aqui, provavelmente aqui também teremos que fazer o contraste retal, né? Que é que ele fala aqui, ó, em alguns casos, há necessidade de realizar aquisição de decúbito ventral com ar retal. No caso, contraste retal, tá? Como eu falei, o médico que vai fazer esse procedimento aí, tá? Você só vai acompanhar ali, no máximo ajudar ele e fazer a programação dos cortes lá no sistema do tomógrafo, tá, gente? É isso. Então, assim, basicamente o abdômen é isso que a gente viu aqui, tá? Claro que essa parte de contraste pode ter ficado um pouco confuso, vocês nunca viram, pode ficar um pouco perdido, mas assim, no estágio
vocês vão ver como que funciona na prática, aí vocês vão clarear mais a mente de vocês, tá?